Estamos de volta, eu quero falar para você agora aqui no Abrindo o Jogo da campanha do Agasalho. Quem sofre com o frio precisa da sua ajuda. Então a Arquidiocese de Belo Horizonte está promovendo a campanha do Agasalho aqui em Belo Horizonte. Você pode contribuir doando cobertores, roupas, agasalhos, se você tem interesse em ajudar o seu próximo nesse momento complicado, a hora é agora. E os pontos de coleta são esses aí, ó. A Acolhida Solidária, Dom Luciano Mendes de Almeida, está na tela para você, que fica na Rua Além Paraíba 208 e também no canto da Rua Emergencial, que fica na Avenida dos Andradas, número 625. Se você quiser também colaborar com a campanha na parte financeira, fique à vontade também. Se você não tem disponibilidade para ir lá levar o seu cobertor, o seu agasalho, está na tela para você o Pix da Arquidiocese, né, da Providence, e as contas também do Itaú e do Santander. Faça essa doação ou então leve a sua doação até os pontos de coleta, porque a sua solidariedade aquece quem passa frio, tá bom? Vamos falar do Cruzeiro aqui, neste bloco. Vamos trazer os jogos, né? Resultados aí da Série B do Brasileirão. Antes de falar em si do Cruzeiro, trazer aqui os lances também de Cruzeiro e Remo aí, ó. Londrina 0, Confiança 0. Botafogo tá tipo Cruzeiro, né? Descendo a ladeira. 2-0, venceu o Botafogo. Essa sem técnico, né? Hein? O Botafogo anunciou o Anderson. O Botafogo, né? Como técnico. Guarani 0, Sampaio Corrêa 0. Vitória 1, Ponte Preta 0. Esse resultado aí que, como diz um amigo meu, né? Furou o pneu na bicicleta do Cruzeiro, né? Porque aí o Vitória chegou e ultrapassou o Cruzeiro. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. O Cruzeiro reencontrou o Felipe Conceição e levou a pior. O Remo venceu por 1-0, time celeste. Agora o Cruzeiro está no Z4. Põe pra gente aí os lances de Cruzeiro e Remo no Baianão. Vinícius Andrade. Tem só o gol, na verdade. Agradecer aí os amigos da TV Record. Foi um golaço do Vitor Andrade, hein? Pancada, rapaz, olha. De novo pra você lá, o cruzamento. Golaço. Acho que é Enes, né? Que é o lateral, veio da direita. Thiago Enes, ele bateu de primeira. Um golaço do Vitor Andrade. Uma jogada que começa com o Felipe Gedós, que já foi carrasco do Cruzeiro numa Libertadores e ontem... Defenso, né, do Uruguai? Isso. Na época era a dupla Gedós e Arrascaeta. Arrascaeta, isso. Mas o Cruzeiro, infelizmente, Paulinho, a gente não vê perspectiva de reação. É um time entregue. Eu conversava com o André, nesse sentido, a gente concorda que se a gente pegar o elenco do Cruzeiro, não condiz com a posição na tabela. Mas não tem como desvincular o futebol do Cruzeiro em campo com o que acontece no extracampo. A cada derrota é uma entrevista que sempre algum jogador deixa na entrelinhas. Vocês não sabem direito o que está acontecendo. Mas assim, o torcedor precisa saber, Paulinho. Acho que às vezes é melhor jogar no ventilador e mostrar realmente o que acontece lá dentro, além do que a gente já sabe, porque o maior prejudicado disso tudo é o torcedor que sofre sem poder fazer nada. E o Cruzeiro em campo também é uma bagunça. Eu acho que o maior culpado não é o Moza, até porque o Cruzeiro já teve aí 6 treinadores nesse período com o Sérgio Santos Rodrigues, e não é possível que os 6 são péssimos. Mas o Moza também não se ajuda, né? Porque ele bagunça o time de um jogo para o outro. Um jogador que era titular passa a nem constar na lista de relacionados. Então, se não tem tempo para treinar, se é difícil manter um período de treinamentos, se você muda 5, 6 peças por jogo, aí que você não vai encontrar nunca uma organização, e mais uma vez foi isso. O Cruzeiro hoje não tem uma cara de time, não tem nenhum esboço de equipe titular, é uma bagunça e a posição ali na zona de rebaixamento condiz muito com o que o Cruzeiro tem feito em campo e fora de campo. No caso, André, essa questão do Cruzeiro aí, de trocar técnico, de situação de bastidores, ontem a gente teve 2 entrevistas importantes, acho que do Sobs e do Rômulo. Eles falam o seguinte, nesse momento, o Sobs foi até muito sincero, eu vi as palavras dele. Ele falou o seguinte, gente, não tem que trocar treinador, chega disso, entendeu? Nós estamos com o Moza é um cara trabalhador, um cara honesto, tá aqui, tá tentando fazer a gente jogar, a gente precisa fazer realmente o time jogar, então a gente está com o treinador. E aí muita gente já pede, né? Enfim, para o Moza sair. Ontem na coletiva, vários colegas colocando essa questão, praticamente colocando o Moza na parede, né? Que seu trabalho é isso, trabalho é aquilo, você prometeu aquilo, prometeu isso e tal. Só que os jogadores estão com ele. Então, assim, se trocar o Moza nesse momento, já está na cara que não vai adiantar nada. Porque os jogadores já avisaram, não troca, porque não é ele o problema, né? Como é que você vê essa situação aí do comando técnico, dos jogadores? Tem jogador lá que falou que... acho que foi o Rômulo mesmo, que falou que os jogadores vieram para cá sabendo que não iriam receber. Que talvez não iriam receber. Quem veio para cá sabe disso. O Rômulo falou. Né? Então, assim, situação difícil, né, cara? O camarada já vem achando que não vai receber. Será que ele vai jogar também? Isso é meio complicado, assim. Se o cara vem sabendo que não vai receber, não justificaria ele não estar rendendo. O Rômulo disse que, de fato, com salários atrasados, fica mais complicado
no jogador render, de dar algo dentro de campo que influencia assim. Inclusive o Cruzeiro ele pagou a parte da carteira ontem de um salário atrasado ali e conseguiu botar em dia uma parte do tanto que ele está devendo. Mas assim, é difícil a gente encontrar uma solução, porque por mais que o presidente fale, nós estamos correndo atrás, estamos trabalhando duro, os jogadores falam, o presidente, a diretoria vem batalhando, tentando dinheiro. Vamos analisar friamente. O problema do Cruzeiro hoje é botar o caixa em dia. O Cruzeiro não consegue recursos mais. A camisa já tem patrocínio. Por mais pequenos patrocínios, igual o último que foi anunciado, é um dinheiro pequenininho que, se bobear, não paga a folha dos funcionários. O que dirá dos jogadores? Não tem o que vender no Cruzeiro. Pela forma que a instituição, até hoje, não conseguiram vender lá aquele estacionamento que daria cerca de 15 milhões, ajudaria bastante. Não conseguiram. A documentação desses terrenos que pertencem ao Cruzeiro, toda bagunçada. Então tem que regularizar antes, tem que ter dinheiro para regularizar. Então é uma bola de neve que existe financeira. Para mim, o grande erro deste Cruzeiro foi algum tempo atrás. Sabia-se que havia um problema financeiro gravíssimo e a diretoria assumiu um discurso de que melhoraria a situação, mas seguiu o caminho contrário. As últimas contratações do Cruzeiro, para mim, foram só para aumentar o gasto, porque com a realidade que existia já, não se cabia mais aumentar a folha de pagamento, pagar mais comissões, mandar Felipe Conceição embora e ter que pagar multa. Não vejo o Moza à frente do Felipe Conceição como treinador. No ano passado tirou um time brigando para não cair e quase subiu. Beleza, uma vez. E nos outros anos fez o quê? Não justifica. Então, eu acho que o erro principal é a forma como o Cruzeiro vem sendo administrado. Não vislumbra aí nos próximos dias possibilidade de aumento de receita, não tem como alienar e vender, né, um terreno, ou seja, o Cruzeiro caminha a passos largos para a Série C, se não vier uma mágica ou algum grupo de empresários começar a dar dinheiro para o Cruzeiro, porque se for emprestar, mesmo assim, corre o risco de não receber lá na frente. Ô, Alan, aí, o que você pensa disso? A situação do Moza está insustentável, não é por aí, tem que dar suporte para ele? A diretoria já gastou a chave que ela tinha quando mandou o Felipe Conceição embora, né? Acho que o Moza já dá para avaliar, na minha visão dessa forma, um péssimo trabalho, péssimo. Porque boa parte dos jogadores que estão hoje no time titular dele, foi ele que escolheu. Ele que pediu para trazer, junto com o Pastano. Então já tem muita gente que é pedido do Moza. E a diretoria, mas assim, o Moza o André falou muito bem o que ele demonstrou ao longo da carreira para se credenciar como técnico do Cruzeiro. Treinador fraco é igual um jogador ruim. O problema é de quem contrata, o principal. Contrataram o Moza imaginando que ele ia trazer o que de tão diferente, de tão revolucionário assim. Agora, não é porque a diretoria tem a responsabilidade de contratar que a gente não vai cobrar o Moza. Pela incoerência, especialmente. Essa questão de ficar trocando meio time o tempo todo. Onde que isso vai dar certo? Qual que é a possibilidade disso dar certo em um time que pouco treina? E o Cruzeiro, concordo que ele não tem um elenco comparativamente na Série B para estar na posição de zona do rebaixamento. Mas desde o começo da temporada, eu acho que o elenco foi ficando pior à medida que o tempo foi passando. Porque foi ficando inchado, com jogadores medianos, e com a dificuldade já de pagar salário, a diretoria tem muita responsabilidade, essa atual, já passou da hora de ficar jogando a culpa só no passado, porque desde que assumiu o trabalho também, só fez atitudes ruins, injustificadas, muito incoerentes, e o time está pagando o preço dessas escolhas fora do campo, dentro do campo. E, além de tudo, é uma fase de azar que acompanha quando o trabalho é mal feito, que é impressionante. É cada golaço que os adversários fazem, tem a incompetência, jogador expulso quase todo jogo, falhas individuais, é um combo perfeito, né, para poder ter resultados negativos. Muito bem, muito bem. Cruzeiro, então, joga agora sábado com o Vila Nova, mas antes vamos ouvir o Moza, então, ele falou sobre a possível demissão dele, né, se isso pode acontecer ou não. Vamos ouvir o Moza. Se eu tenho clima, com certeza. Com relação à minha relação com os jogadores, é ótima. Mais uma vez, eu tenho que vir aqui e enaltecer o que eles fizeram. É óbvio que a derrota dói, né? Pela maneira que se desenhou o jogo, assim, nós realmente não iniciamos tão bem, mas o jogo estava equilibrado. O menino acabou acertando um chute de rara felicidade, que talvez tenha sido a única oportunidade que eles criaram no primeiro tempo. Eu jamais vou abaixar a guarda. Esses jogadores eu tenho certeza que jamais vão abaixar a guarda.
Aí, se eu vou permanecer, não vou permanecer, fica a cargo da diretoria. Eu entendo a pressão externa, entendo a pressão da torcida, enfim, entendo tudo. Então, se a diretoria achar por bem existir uma mudança, eu vou achar bem natural, justamente pela essa questão dos resultados. Mas eu acredito que nós podemos reverter. Hoje nós demonstramos que nós podemos reverter. O jogo, o 11 contra 11, principalmente o segundo tempo, ele estava se desenhando para nós empatarmos. Aí, infelizmente, acabamos perdendo um jogador. E mesmo com um a menos, nós criamos uma situação ou outra. Óbvio que nenhuma clara como nós tínhamos criado no 11 contra 11, mas nós continuamos tentando ainda e não concedendo tanto ao adversário, tirando a defesa importante do Fábio. Enfim, resumindo o jogo, na minha opinião, nós não merecíamos essa derrota. Difícil, moço. Difícil. A situação teve um ato falho ali, né? Ato falho e não merecíamos essa vitória. Opa, derrota. Esse ato falho. Assim, a gente vê que ele está muito pressionado. Explica. Mas eu acho, assim, Paulinho, numa boa, eu não acho legal ter que você pressionar o treinador, porque o repórter pergunta sobre uma possível demissão, assim, de onde partiu isso? Porque ele pedir demissão é uma coisa assim... Não, isso é ridículo, gente. Gente, não faz sentido. Com todo respeito aos colegas aqui e tal, mas teve gente ali que... Não foi nem nessa coletiva, não. O pessoal, se você pediria... Gente... Ele tá trabalhando, que isso, ele não tá fazendo de propósito, ele tá dando o melhor dele, mas... O cara tá avacalhando o negócio, não, entendeu? Você pediria demissão porque o Cruzeiro não pode. O problema é do Cruzeiro. Gente, quem contratou o Moza... Ele deixou claro ali, se a diretoria não quiser, pode ir embora. É isso. Deixou claro. Tá nas mãos da diretoria. Vai pro intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com mais Abrindo o Jogo.